Meu nome é Flávia Máximo e sou policial federal. Olha, as informações que eu tinha sobre a Igreja Universal eram informações prestadas por outras pessoas que sempre ouviam na mídia alguma história da Igreja Universal. Mas eu sempre estava ouvindo aquelas notícias e aí coordenava com que as pessoas, os vizinhos, na escola, todo mundo comentava. Eu acho que era aquilo que estava a manchete do momento. Que a Igreja Universal só tinha pastores ladrões. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falava, como que pode, gente? Como que essas pessoas acreditam nisso? Como que elas acreditam nessas... Toda hora é uma notícia falando que eles estão roubando as pessoas e mesmo assim esse povo está indo lá. O que eu imaginava do Bispo Macedo era o mesmo o que eu imaginava da Igreja Universal. Ele era o líder daquela grande quadrilha de pastores ladrões. Pelo menos ele já foi preso, daqui a pouco ele vai ser preso de novo. Mas os outros pastores, está faltando os outros pastores serem presos também, porque só o líder ser preso, não, tem que ser todos eles têm que ser presos também. Porque essa igreja não pode continuar aberta, não pode continuar lesando essas pessoas. Eu falava, nunca na vida eu vou passar nem perto de uma igreja dessas, porque vai que esse povo faz a minha cabeça e eu entro lá e eles roubam tudo que eu tenho. Eu era tão cega, tão assim, ludibriada com o que eu ouvia, que mesmo eu sendo uma pessoa estudiosa, eu não conferia se era verdade aquilo que me passavam. Eu simplesmente retransmitia. Alguém falava, você viu? Mais uma vez, eu tenho mais uma manchete na televisão falando deles. E eu já emitia a minha opinião logo de cara. Eu não tinha esse cuidado de olhar se aquilo era verdade ou se não era. E um desses episódios, eu tinha uma prima que passava por um problema de depressão muito grande. Ela tinha perdido o filho com 1 ano e meio de idade, ela estava se separando do marido, ela tinha tentado suicídio, ela tinha problema de insônia, muitos desses problemas. E aí, num desses episódios, que ela sempre estava doente, sempre tinha muitas dores, ela passou muito mal, mas nesse dia ela acabou manifestando com um encosto dentro de casa. E aí nós chamamos outros líderes espirituais de outras igrejas, da igreja que a gente pertencia, que a gente era fiel ali, que meu pai ajudava sempre, a gente sempre estava ali à frente. E nós chamamos o líder dessa igreja. E esse líder chegou e a primeira coisa que ele falou foi, olha, ela tá louca, vocês têm que interná-la, amarra ela, coloca uma camisa de força e vocês têm que interná-la, que esse problema dela é porque ela está louca. Só que na mesma hora, o encosto confrontou ele, né? E falou, você sabe que eu que estou aqui. E você não tem poder para me tirar daqui porque você também é meu. E aí a gente ficou com aquilo, meu Deus, como assim? Esse homem que a gente idolatra tanto, esse homem tão santo, e ele não consegue tirar um mal? Como assim? Quem vai poder tirar? Nós nos sentimos muito perdidos naquela hora porque a gente não sabia o que fazer. A gente se lembrou que a minha prima tinha falado, ela e o esposo dela tinham falado, falou, olha, lá na Igreja Universal, eles conseguem expulsar esse mal. E aí, como não restava mais nenhuma alternativa para a gente, depois de tanto desespero que a gente estava passando naquele momento, nós resolvemos ir atrás da Igreja Universal. E aí, aquele pastor falou, pode deixar que eu vou. A gente até ficou achando estranho, porque para o nosso líder espiritual ir, quando a gente tinha chamado, nós tivemos que pagar táxi para ele ir e ficar lá convencendo ele. Ele não queria ir de jeito nenhum até a casa. Acabou indo depois de muita insistência e quando chegou lá falou que ela estava louca. Mas para esse que nunca tinha visto a gente, numa madrugada, pessoas totalmente desconhecidas, ele se prontificou na hora. E na hora ele já entrou no nosso carro e foi com a gente até lá. E chegando até lá, ele consagrou um óleo e expulsou o mal que estava na minha prima. E minha prima, na hora, ela já voltou ao normal. Ela estava falando com uma voz diferente, com movimentos muito agressivos. Ela estava contando a intimidade de todos da família, coisas que só a gente sabia. E o mal que estava nela foi contando tudo de todo mundo. Inclusive, ele confessou que ele era o autor do nosso fracasso financeiro, que ele havia sido pago para não deixar ninguém da família prosperar. Então, na hora, os nossos olhos se abriram. Falou, nossa, então é isso? Então, a gente começou a se confrontar, começou a usar a nossa cabeça, a nossa inteligência. Falou, não, só uma força maior, só alguém que tem dentro de si uma força maior pode arrancar
um mal desse tamanho que nós juntamos a família toda e ninguém conseguiu segurar. E esse homem sozinho, desconhecido, chega aqui, consegue expulsar e fazer ela voltar ao normal. Aí a gente começou a raciocinar e foi aí que a gente começou a nossa empreitada na Igreja Universal. E foi aí que a gente descobriu quantas mentiras a gente tinha aprendido ao longo da vida. É aquela máxima que aquela mentira que é repetidamente falada, ela acaba sendo verdade. Então, para nós, a mentira sobre a Igreja Universal já tinha se tornado verdade. Mas como a verdade maior, que é a verdade da palavra de Deus, então essa verdade maior conseguiu desmascarar aquela mentira reiterada que a gente pensava sobre a Igreja Universal. E hoje, frequentando a Igreja Universal há quase 20 anos, eu posso dizer que a nossa vida se transformou por completo. E tudo que a gente faz hoje, a gente tem êxito. Tudo que a gente fazia antigamente, a gente sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia terminar aquele projeto. E hoje, na Igreja Universal, tudo que a gente começa, a gente tem força para terminar e a gente termina bem e sempre parte para projetos maiores. Hoje, o nosso vazio foi preenchido, o meu vazio foi preenchido. Eu era pessoa tão questionadora. Hoje eu encontro todas as respostas que eu procuro, eu encontrei na Bíblia. E essa palavra, ela foi ensinada a mim através da Igreja Universal, que me incentivou a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e colocar em prática isso na minha vida. Sempre estou convidando as pessoas para conhecer essa outra face, para conhecer a verdadeira história da Igreja Universal, dos seus pastores, que não medem esforços para salvar vidas, para salvar almas, para recuperar a saúde mental das pessoas. Que hoje as pessoas estão tão doentes, tão depressivas, tão ansiosas, tomando tanto remédio. E eu desafio essas pessoas que estão passando por esse problema, essa ansiedade, essa depressão ou tantos outros problemas. Venha conhecer a Igreja Universal, dê essa chance a você de conhecer esse outro lado, de conhecer os bastidores da Igreja Universal, de ter uma nova vida. Porque a gente vê tantos testemunhos na televisão hoje e basta a pessoa usar a sua inteligência e falar, não tem como pagar esse tanto de gente. E a gente tem muitos planos e muitos projetos pela frente. E temos a plena confiança que todos eles também darão certo, porque nós seguimos nesse mesmo caminho.